Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Web Rádio Cristo Consolador, nessa gloriosa manhã de segunda-feira, acompanhada do nosso benfeitor maior, nosso Mestre Jesus. Estamos aqui para mais um programa. Vamos encerrar um capítulo hoje, do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que todos possamos refletir juntos nessa jornada aí, com o nosso Mestre Jesus, vencer as nossas dificuldades com o ensinamento do Mestre, que só Ele é que traz o caminho, que vai nos fazer melhorar a nossa vida, nos trazer confiança, esperança em dias melhores, e é assim. Vamos também dando um bom dia para os nossos irmãos queridos da TV Abel, que estejam conosco aí também, nos acompanhando. Muito obrigada, da TV também a Amélie, Sociedade Amélie Boudet, que também está conosco. Vamos aí também agradecendo esses queridos irmãos que possam estar aí, também ajudando nas reflexões, vibrando, muito conhecimento para nós, aí trazendo muito conhecimento, perguntas, na medida do possível, porque nós não somos detentores de todo o conhecimento, mas a gente vai, estudando, sendo forçado a buscar, a procurar, para trazer aqui as respostas daquilo que a gente ainda não sabe para os nossos irmãos. Antes, vou convidar todos para a nossa prece inicial, que já é a praxe, de todos os trabalhos que nós desenvolvemos, e na Web Rádio também é um trabalho guiado pela espiritualidade amiga. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura, para a gente poder já se sintonizar com um plano mais alto. Então, convido a todos nesse momento a fecharem um pouquinho os olhos, confiarem em suas vidas aos seus mentores queridos, confiando nessa inspiração que vem através deles. Vamos cumprimentando nossos queridos irmãos, agradecendo pelo amparo, pela sustentação, por inspirarem a gente sempre no caminho do bem e do amor. Vamos pedindo que eles segurem nossas mãos e nos elevem em direção à nossa amada Mãezinha Maria, a nossa querida mãe. Vamos agradecendo a ela todo o seu amor, todo o seu carinho e por nos envolver no seu manto azul celeste. Nossa mãezinha querida, rogamos agora que ela nos eleve à presença do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, ao nosso querido amado Mestre. Vamos agradecer no seu Evangelho de luz, seu Evangelho redentor, por todos os exemplos para nós aqui deixados. Ao nosso Mestre amigo, agradecemos imensamente por tudo e pedimos agora que ele nos eleve à presença do nosso Criador. E frente a Deus, nosso Pai, de joelhos em espírito, vamos agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, pelo seu poderoso amparo, pela luz que irradia nesse planeta todos nós, todos os dias,
incansavelmente. Vamos agradecendo por todo auxílio material, todo auxílio espiritual, pelos nossos trabalhos que estamos aqui a desenvolver do lado espiritual, e também agradecemos nosso trabalho material, que nos traz o pão material de cada dia. Agradecemos as pessoas que convivem conosco em todos os setores da família, do trabalho, das escolas, universidades, da sociedade, da nossa vizinhança, todos os nossos colaboradores que Deus colocou ao nosso lado para nos auxiliar na compreensão, na prática do amor, da fraternidade, do perdão. Vamos assim agradecendo por tudo com a prece que o nosso benfeitor maior, nosso Mestre Jesus, nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus caros irmãos, estamos aqui hoje reunidos com o nosso Mestre Jesus, a Espiritualidade Amiga, pedindo, inclusive, para que estejam conosco, nos inspirando nesse programa, os mentores da nossa web rádio Cristo Consolador. Hoje aqui sem a companhia dos nossos irmãos Delson e Marília, que pode ser que entre um pouquinho atrasado, mas vamos aguardar. Qualquer coisa, vamos tocando essa grande nave aí, da web rádio, que é a nossa rádio que nos inspira a todo momento. E vamos assim já dando carinhosamente bom dia às nossas irmãs queridas, que sempre estão conosco, Nossa irmã Célia Zacarias, excelente dia e semana a todos, irmãos queridos, paz e bem. Um ótimo dia para você também, irmã, boa recuperação sempre, que já esteja aí novinha em folha, Que Deus abençoe. Vamos cumprimentando também nossa irmã Verinha, outra colaboradora da Web Rádio Cristo Consolador, nossas parceiras aqui, da Web Rádio, Célia, a Verinha, a Albertina, nossas irmãs que já têm cadeira cativa aqui no nosso programa, muito bom, Acordar, fazer o programa e já, estar na companhia das nossas queridas irmãs. Bom dia, paz e luz a todos. Amém para você também, Verinha. Um super beijo aí. Eu que pude estar com eles na quarta-feira passada, com a nossa irmã Verinha, nosso irmão Alessio, no programa Eu, Você, Mano, é um programa muito bom, traz uma sensação muito boa de bom humor, passar as coisas com carinho, é um acolhimento muito grande nesse programa, deixa a gente super à vontade aí para a gente poder conversar, sempre nesses bate-papos, é muito bom ter a companhia dos nossos queridos irmãos. Aí a nossa irmã aparecendo aqui, a nossa irmã Albertina. Bom dia, queridos irmãos, paz e luz para você também, querida Albertina, outra nossa grande colaboradora da Web Rádio. Que Deus dê uma excelente semana para vocês. Hoje nós vamos falar do tema do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o último item, o item 11, Jeremias, cadê aqui o título certinho? Jeremias e os falsos profetas. Antes de a gente entrar no tema principal, vamos escolher aqui ao acaso algum tema do Evangelho para a gente poder, já esquentando as nossas turbinas, para a gente poder iniciar o nosso programa, já com a prática, já faz uma breve explanação de um tema aleatório, depois a gente adentra já o tema principal. E aqui o tema eleito foi capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, item 1, retribuir o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazei mais do que os outros? Não fazem outros tantos os pagãos?
São Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, item 20. Aqui vamos destrinchar um pouquinho, né, sobre as instruções dos nossos irmãos espirituais e sobre o tema. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. O tema vai mais ainda além, né? Mas já tá bom para a gente poder iniciar nossas reflexões de hoje aqui sobre essa questão. Nós sabemos que o nosso caminho é longo ainda para a gente percorrer nessa estrada, né? Da evangelização, da reforma íntima, da transformação pessoal que nós tanto buscamos. As nossas encarnações são todas para esse objetivo, né? Mas muitas vezes a gente deixa escapar esse objetivo, essa meta, e a gente se deixa levar pelas emoções do mundo material, pelos encantos do mundo material, dos prazeres materiais. Não que nós não devemos experimentar tudo isso, mas como tudo tem que ter um certo equilíbrio, a gente deve colocar na balança sempre nesse peso uma igualdade, tanto do equilíbrio material quanto do equilíbrio espiritual. E do lado espiritual, nós estamos caminhando para podermos cada dia amar mais um pouco, né, a nossa vida, a nós mesmos, a nossa família, os nossos irmãos de caminhada e principalmente aqueles que se julgam ou que nós já julgamos também nossos inimigos. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa na vida com determinadas situações bem delicadas, onde a gente confronta os nossos irmãos, se confronta uns aos outros, em debates de críticas, de maledicência, de raiva, de ódio, enfim, quando nós muitas vezes encontramos antagonistas no nosso caminho, que não concordam conosco, às vezes a gente não tem uma simpatia pelos irmãos, os irmãos não têm por nós, e aí a gente entra em conflito e muitas vezes acaba em situações muito desagradáveis, né? Inclusive a gente vê nos noticiários muitos desses debates, né, dessas confusões, ou vão parar na delegacia, ou vão parar lá, como diz o outro, né, na cidade do pé junto. Então a gente precisa de tomar muito cuidado, porque para a gente entrar em confusão não demora muito, é muito simples a gente entrar em conflito, sair do nosso equilíbrio, da nossa calma, perder ali a tranquilidade, que a gente às vezes custa para manter, e aí a gente faz os inimigos da nossa vida. Pessoas muitas vezes que a gente leva como inimizade para outras vidas, inclusive. É onde a gente vê as pessoas que a gente vê os inimigos crescendo a cada dia, a gente não consegue ter um certo contato com as pessoas, uma certa conversa sadia, nós acabamos por deixar isso morrendo, né, nas relações, deixar o bom convívio, por conta dessas questões que acontecem. Então, a gente cria inimigos, e a gente sabe muito bem que é muito difícil, mesmo que a gente perdoe um inimigo, chega um momento que a gente se cansa, né, daqueles debates, daquelas situações de antagonismo, a gente quer voltar, assim, a ter uma vida sadia, uma vida saudável, uma vida tranquila, a gente quer perdoar, quer ser perdoado, e a gente busca, muitas vezes, as pessoas para ter um diálogo e manter, né, uma certa convivência. Só que, às vezes, é difícil de a gente restabelecer essas relações.
Então, aqui é onde diz, né, que o coração, né, nesse texto evangélico aqui desse irmão diz, o coração não vai bater igual com relação ao inimigo como bate para um amigo. Quando a gente encontra nossos amigos, nossos entes queridos, a nossa família, as pessoas que a gente ama, a gente sente uma emoção diferente. É uma emoção tranquila, uma emoção saudável, uma emoção gostosa de se sentir, onde a gente sempre busca as pessoas para ter sempre essas emoções positivas. Por isso que o contato com as pessoas é muito importante. Às vezes a gente afasta do convívio com os nossos irmãos, mesmo às vezes até daqueles que a gente gosta, com a desculpa sempre da correria do dia a dia, porque eu tenho muitas tarefas, eu tenho muita coisa para fazer. Mas quando a gente se encontra, a gente fala, poxa, a vida não é tão bom a gente estar junto, por que a gente não sempre mantém, né? A gente sempre se arrepende de estar afastado e se promete, logo, logo vamos nos encontrar, vamos, né, nos vermos de novo para a gente poder ficar bem, conversar, matar saudades. Agora, isso acontece quando a gente está diante de amigos, diante de pessoas que a gente ama, diante de pessoas que a gente não gosta tanto, ou que mesmo que a gente perdoou e que foram nossos inimigos, há um esforço diferente. Porque a gente quer estar bem, quer manter ali quer criar ali um laço, mas o caminho foi cortado. Porque a gente teve ali uma ruptura muito grande por conta de raiva, do ódio, do ciúme, da inveja que se cria com os nossos inimigos. Então, cria um distanciamento muito grande. E aí, quando a gente entra numa relação de se perdoar, numa vibe assim de buscar alegria junto, o caminho fica mais difícil, porque o caminho tá longo ainda. A gente, com os amigos, a gente tá assim, ó, pertinho. Com os inimigos, a gente distanciou instantão. Então, a gente está indo aos poucos, está esforçando ali, ó, tá indo devagarzinho para ter o mesmo encontro de corações com que a gente tem com um amigo. Por isso que essas relações são muito difíceis, muitas vezes, de se restabelecer na parte do coração. Só que aqui, esse ensino evangélico nos traz uma lição muito grande, que apesar do coração não bater da mesma forma, nem por isso a gente vai desejar o mal. A gente já pode, né, a partir do momento que a gente busca o perdão, mesmo que nós não somos perdoados, a gente busca o perdão com sinceridade, a gente vai, né, procurar desejar o bem, vai procurar desejar que aquela pessoa seja feliz, aquele que outrora foi nosso inimigo. A gente vai desejar que ele siga o seu caminho. Nós vamos desejar tudo de bom para ele, mesmo que a gente não consiga ainda ter um relacionamento saudável como a gente gostaria, mas essa distância, pouco a pouco, vai se diminuindo. E isso é muito importante que nós façamos, porque a gente sabe muito bem dos inimigos desencarnados, daqueles os quais que a gente não vê, não ouve, não sente muitas vezes. Só aqueles que são médios que sabem que tem companhias, às vezes, do passado que tem resgates ali muito grandes, consegue ver, consegue ouvir, consegue sentir a presença. Mas muitas vezes nós somos instigados por inimigos invisíveis do passado, né, a fazer até o mal, para a gente tropeçar na vida, porque eles, pelo fato de ter ainda mágoas com a gente, né, coisas para se resolver ainda com a gente, então a gente tem que compreender que é muito difícil da pessoa desejar o bem para aqueles que não está ainda naquela situação de se perdoar. E que é uma coisa natural, né, porque os nossos corações ainda estão muito endurecidos, e é natural que a gente, além de sermos inimigos, a gente não consegue simplesmente criar uma distância, a gente sempre ali secretamente deseja o mal. E é por isso que a gente, como espíritas, já sabendo dessas condições que envolvem o espírito, tanto na vida quanto no pós-vida, a gente precisa de tomar muito mais cuidado redobrado. Criar inimizades é a coisa mais simples do mundo. Hoje em dia, a gente sai na rua, se alguém olha torto para nós, você vai olhar, já vai perguntar o que foi, a outra pessoa o que foi também você, e aí já começa uma bela de uma discussão. Então, a gente precisa de tomar muito cuidado. Se algum irmão está contra nós, não vamos nós atear fogo, né? Não vamos ali colocar mais gasolina, mais combustível para ficar inflamada aquela situação. Então, a gente precisa de ter sabedoria. Nós que estudamos o Evangelho de Jesus com muito afinco, todos aqueles que, mesmo não sendo espíritas, estudam o Evangelho de Jesus com muito afinco, com muita vontade de melhorar,
percebem ali as mensagens de Jesus que estão incutidas nas lições dele. É amar, perdoar, conviver bem com o próximo, fazer todo o bem que poderia fazer. Então a gente precisa de prestar atenção nisso. As lições do Mestre Jesus não são lá só para a gente ficar romantizando, nossa, como Jesus era um ser divino, maravilhoso e bom. Ele não veio aqui só para isso, ele veio aqui para instigar na gente esse sentimento de amor, para que a gente também saia da nossa inércia, a gente busque o amor também, como ele amou a todos nós e ama até hoje, inclusive os inimigos, porque ele respeitava todos, né? A gente via no caminho de Jesus, que por mais que ele tivesse os antagonistas da sua vida, que eram contrários àquilo que ele fazia, a gente sabe que ele não retribuía da mesma forma, nunca retribuiu com a mesma moeda. Então é como Jesus disse, amar os inimigos não é ter uma afeição que não está na nossa natureza ainda, né? Por conta do coração que bate diferente. Mas não é guardar ódio, não é guardar rancor, não ter desejo de vingança, é perdoar sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos cause. Então é por isso que a gente tem que sempre refletir sobre isso. Refletir com carinho mesmo, de verdade, sem ficar escondendo, porque os sentimentos... A gente pode até esconder dos outros, né? Que não está vendo o que está no fundo do nosso coração. Mas Deus que conhece a gente desde o dia que a gente colocou os pés, desde o dia que Ele nos criou, né? E que colocamos o pé nesse planeta, Ele sabe muito bem o que vai no fundo do nosso coração e que vai no fundo do nosso pensamento. Ele sabe muito bem. Então a gente não precisa de enganar, a gente não precisa se enganar e nem enganar Deus, porque Ele sabe de tudo. A gente pode enganar o nosso próximo, as pessoas com as quais a gente convive, mas jamais a Deus. Então a gente precisa. E também tem uma outra questão, né? Os espíritos, né, que estão nos rondando, eles também conhecem a nós por dentro. Eles sabem do nosso pensamento, né? Eles sabem muito bem como nós estamos. Quando encarnados, nós não conseguimos ver, mas como desencarnados, sim. Então, a gente não pode esconder de ninguém, porque às vezes a gente não está sendo percebido pelas pessoas que convivem conosco como encarnados, mas os desencarnados, onde para eles não existe porta, eles sabem muito bem de tudo que a gente faz e de tudo que a gente pensa. Então, por isso que se nós queremos mostrar até esses inimigos desencarnados que nós mudamos, até ali no secreto ali, que a gente está escondidinho de todo mundo, a gente pode pensar assim, eu não estou só, nunca estou só. Primeiro que Deus está comigo, meu mentor também, mas também eu sou acompanhada por uma nuvem de testemunhas. E aí que a gente tem que mostrar se realmente nós estamos melhorando, porque eles estão de olho, se são nossos inimigos do passado, eles estão de olho observando. Se a gente não fizer essa transformação de verdade, eles não vão nos deixar de fazer companhia. Logicamente que a gente vai precisar, né, de se esforçar bastante. E aí buscar a companhia, né, dos bons espíritos e fazendo bem, para que as nossas companhias, os irmãos que se julgam nossos inimigos, eles possam também ver que nós estamos transformando e, no fundo, acabam até desistindo, né, de nos perseguir, vão nos perdoar de verdade, porque sabe que a gente mudou mesmo. E aí, chegando na área, nosso irmão Delson. Vamos dando bom dia para o nosso irmão Delson. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos, né? Desculpa o atraso aí, tivemos Tem problema, irmão. Um impedimento aí, mas estamos aqui. Então, bom dia às irmãs também que estão chegando aí, né? Já estão com você aí, né, Kátia? A Célia, a Vera, a Albertina. E bom dia a todos. Delson, eu li agora o capítulo Amai os Vossos Inimigos, que é o tema, antes do tema principal, né? E terminei agora aqui, né, de iniciar. Vou ler, então, um tema novo, né? Que é o tema de hoje, o último, inclusive, item do capítulo que a gente está estudando, né, sobre os falsos profetas, né? E aí a gente já vai começar daqui a pouquinho o debate, tá bom? Vamos lá. Quer falar mais alguma coisinha antes de entrar de eu ler o tema? Não, vou pegar o embalo aqui com você que já tá no esquema aí a gente... Beleza. Valeu. Olha lá, a Célia já está dando um bom dia aí para você, ó. Então, irmãos, vamos hoje, é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Nós estamos no último item, né, do capítulo, né, item 11, Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu aos conselhos de Deus? Qual o que ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava e eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam uma mentira, e cujas profecias não são senão as seduções dos corações deles? Se, pois, este povo, ou um profeta ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus. É a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. E fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas, eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de quem era objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando diz: não acrediteis em todo o espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médios que se não precatam bastante. Aí se encontra, fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos honestamente esbarram, mormente se não novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para por vossa vez não vos tornardes falsos profetas. Louis, um espírito protetor, 1861. E aqui a gente começa nesse estudo também, né? Mas para finalizar, tudo que nós já viemos falando sobre os falsos profetas, uma advertência do Velho Testamento, hein, gente? Olha só quão longe vai essa questão do charlatanismo, da enganação, da ilusão, do fanatismo, da fascinação que essas pessoas exercem sobre as outras. Então, o profeta Jeremias, se a gente for ler a Bíblia, já está lá, né, no livro de Jeremias, essa advertência muito grande, que Jeremias foi um grande profeta. E ele profetizava, mas aquilo que Deus enviava para ele, né, através dos bons espíritos amigos, como a gente vê até hoje através do exercício da mediunidade. Por isso, ele advertiu para que não ficasse se caindo em enganação, né, em crenças, em desfazer dos seus dinheirinhos suados. Imagina se hoje é difícil, né, da gente trabalhar e ganhar um dinheirinho. Imagine naquela época o sustento das pessoas para elas poderem sobreviver, só que a dificuldade delas era tão grande, não existia naquela época médico, não existia enfermeiro, não existia posto de saúde, não existia escolas, não existia um governo consolidado com alguma
uma lei de proteção a essas pessoas, não existia uma Constituição Federal com um artigo 5º recheado de direitos das pessoas que têm que ser obedecidos, não. As pessoas estavam à mercê, coitadas. Era uma situação muito difícil, onde o governo, né, fazia de tudo para arrancar até o último ceitil como impostos. E aí vinham ainda essas pessoas prometendo coisas que não iriam acontecer para iludi-las. Né? Então é muito difícil de lidar com essa situação naquela época. E aí o profeta Jeremias veio alertar isso, para que tomassem cuidado. Mas a gente sabe que o charlatanismo existe até hoje. As pessoas usam das suas palavras para enganar as pessoas em toda e qualquer credo e religião. Pessoas que se dizem curadoras e não curam absolutamente nada, fazem mau uso da fé das pessoas, né? Traz para elas esperanças que não existem, e sempre com interesses escusos, e a maioria dos interesses ali é só dinheiro mesmo, visando ali buscar lucro através das pessoas incautas, médiuns, né, que às vezes até têm mediunidade, mas porque estão muito mal acompanhados por espíritos enganadores, enganam as pessoas também. E olha o compromisso, né, assumido por essas pessoas. O compromisso de sofrimento, na verdade, né? Não um compromisso do bem, do amor, não. É um compromisso do sofrimento, da escuridão que essa pessoa está adentrando cada vez mais, está se afundando cada vez mais, e isso vai se levando até o dia após o desencarne, onde muitas vezes a gente vê nos umbrais pessoas sofrendo, pessoas ali que criaram o seu próprio caminho de tristeza, desilusão, e estão lá muitas vezes no pós-vida sofrendo e não conseguem enxergar ali uma luz, não conseguem lembrar nem de muitas vezes de orar para pedir auxílio, e não conseguem ainda nem se perdoar seus próprios atos, por conta de tamanho erro que foram ali inseridas por culpa delas mesmas, né? Culpa própria. E muitas vezes até querem pedir perdão, mas tem tanta vergonha de se dirigir a Deus pedindo perdão e continuam lá sofrendo, né, no pós-vida. E a espiritualidade, Deus só esperando esse irmão abrir o seu coração para ser perdoado, né, e perdoar. Só que a gente vê que, mesmo hoje em dia, a gente sabendo de todas essas palavras que se constam nas escrituras, nas religiões, todos alertam, o Espiritismo alerta muito sobre essa questão do mau uso da mediunidade, e as pessoas ainda, pelos interesses, vão deixando para depois, né, a melhoria, ou então vão jogando tudo para depois, e vão continuando no erro. E aí onde caem ali nas desgraças, né, na própria desgraça, enganando os irmãos, mas não veem que elas mesmas são as que são mais prejudicadas. Porque abusar da fé da pessoa, você está abusando da ingenuidade da pessoa, porque ela está ali na confiança de que vai ser melhorada. Mas a pessoa que sabe que está enganando e está ali usurpando o dinheiro alheio, essa sim está criando uma cova diante de si, uma cova de muito sofrimento, de muita intranquilidade e desesperança. E muitas vezes vai aí muitas e muitas encarnações posteriores para resgatar esses erros faltosos. Pode até numa próxima encarnação ganhar o desafio da mediunidade para ajudar e correm riscos de cair de novo. Então a gente precisa de estar sempre atento nisso. Cuidado, irmãos, com os falsos profetas, cuidado com o charlatanismo, cuidado para não serem enganados nós da nossa parte. Hoje em dia a gente pode prestar atenção nisso, mas mais cuidado ainda aqueles que enganam, né? Então vamos tomar cuidado para que não caiam nesses erros, para não causar o próprio sofrimento e a própria desgraça, a própria derrota. E aí eu passo a palavra para o meu irmão Delson, para ele vir aí com o seu conhecimento aí para a gente. Aí, irmão, bom dia para você, tem a palavra. Mais uma vez, bom dia, Kátia, bom dia a todos, né? A nossa querida Célia dizendo aí, bom dia, Delson, bom dia, desculpa o atraso aí, mas tivemos uns problemas técnicos aqui, mas estamos juntos. Essa mensagem, Kátia, do profeta Jeremias, ela não poderia vir, né, nem melhor ocasião, fechando esse capítulo, né? Entre os falsos cristos e os falsos profetas. Ele traz aqui, nesse item 11 aqui, esse fechamento, né, que a gente chama um fechamento aqui de chave de ouro, né, para nos alertar contra aqueles que utilizam da fé humana, até mesmo da fraqueza, né, humana, para
usufruir, para ludibriar, para tirar proveito das situações, que também é uma fraqueza humana daqueles que assim dizem ser profetas, ser conhecedores dessa verdade e propagam essa pretensa verdade, a gente sabe, né? Pretensa verdade como forma de tirar proveito, tirar situações materiais, tirar, usufruir, né, desses benefícios que são utilizados, dessas dificuldades de entendimento que ainda tem essa, né, que sempre teve, né, e teremos, né, na nossa caminhada, nem acreditar em tudo, né, e não passar essas verdades num crivo, né, racional, onde você pode meditar, pode pensar, pode abrir a mente, né? Aquelas pessoas que têm uma mente ainda um pouco fechada, que acreditam em tudo que diz, né? Não buscam a ciência também como forma de esclarecimento, então não procuram ver outros horizontes, né? Se fecham com uma absoluta verdade, quando, na verdade, não existe né? Essa coisa absoluta em tudo. Tudo precisa a gente passar por o crivo. E, como você bem enfatizou, bem colocou aí, as questões também hoje no nosso meio. Né? Quantas mensagens, pretensas verdades e mensagens espirituais, mensagens que os espíritos mandam em nome desse, em nome daquele, utilizando até nomes de espíritos que aqui fizeram o seu melhor, mas utilizaram também, quando a gente lê a história desse espírito, a gente vai ver que foi uma pessoa humilde, uma pessoa simples, né? Que não teve vaidade, como é o caso de Bezerra de Menezes, que foi médico, que desprendeu até do seu anel de formatura para ajudar pessoas que não se empreendiam as coisas materiais. E são utilizados até seu nome para passar umas verdades aí, umas mensagens, que muitas das vezes ludibriam, criam essas falsas ilusões. Temos que ter cuidado porque médiuns são humanos, como também profetas eram naquele tempo de Jesus, ou mesmo antes de Jesus, no tempo de Jeremias, humanos, cheios de falhas, e Jeremias traz essa alerta, que nem tudo vem de Deus, como a mediunidade diz hoje, nem tudo vem dos espíritos, às vezes vem coisa da mente humana, ou vem de espíritos que utilizam dessas fraquezas, dessa falta né, de estudo também, para interferir e trazendo esses processos aí. Então, é o crivo, né? Aquilo que Kardec sempre nos alerta lá no livro, no Evangelho, né? Da questão da razão, da fé raciocinada, que somente pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, Jeremias já vem alertando desde lá, do Velho Testamento, dessa preparação, ele já vem falando dessas pretensas verdades que eram utilizadas desde aquela época, como o Espiritismo também nos alerta hoje, dizendo: não acrediteis em todos os espíritos, seguindo aí a advertência mesmo do profeta Jeremias, nos ensinando a observar, a estudar, a analisar, como tem que ser, né? O professor dá uma matéria para nós estudar a matéria, dá exemplo para nós fazer as nossas pesquisas, para a gente montar o nosso estudo. Então, nós temos que abrir a mente para tudo isso, né? Porque o que mais tem hoje, que a gente vê, é pessoas utilizando, né, das dificuldades, principalmente dessas mais simplórias, né, das pessoas que mais simples, que têm essa fé ainda cega, porque a fé cega ela ainda existe, né, no maravilhoso, né, nessas curas. E aí a gente tem que perceber toda essa orientação quando Jeremias nos fala aqui que nem tudo vem de Deus. E no Espiritismo não podia ser diferente, temos que passar. E é um alerta importante que a doutrina nos traz nessa questão da fé. Né? Acreditar, mas acreditar também. Por isso que a doutrina traz esse tríplice aspecto, né, de fé, de religião, de ciência, né, de filosofia, para que a gente busque nos fortalecer. Passar nesse crivo, se né, analisar e seguir o nosso processo de busca no conhecimento.
o Cristo já alertava: conhecereis a verdade nos tornará livres. Quando a gente aprofunda, buscando conhecimento, amparando toda aquela bagagem, aquela orientação que vem, é o que nós falamos na semana passada. Vamos trazer para nós, vamos reter antes de propagar, vamos reter, vamos analisar. É o que acontece na casa, na própria seara espírita, é a análise, é o estudo. As mensagens precisam ser estudadas, os médios precisam se debruçar sobre o estudo, né? A doutrina, a codificação, ela está muito evidente para nosso estudo, ela não está ultrapassada. Nada ultrapassou ainda, não, e não vai ultrapassar a doutrina, porque ela é o consolador. Não haverá religião que vai chegar e sobrepor a doutrina para dizer: ó, nós vencemos a doutrina, e a doutrina é aberta para amparar todas as religiões. Então, nós temos que estudar, nós temos que buscar o nosso raciocínio lógico, né? Dentro dessa lógica, dentro dessa razão. É claro que nós não vamos desacreditar nas formas dos milagres que foram feitos, mas nós sabemos como aconteciam esses processos, como aconteciam. Senão Jesus tinha amparado, curado tudo que via pela sua frente, né? E não foi assim, nós sabemos disso. Então, Kátia, essa mensagem, ontem nós fizemos o evangelho também, aqui em casa, sobre essa mensagem, né? Nós lemos essa mensagem e ela me chamou muito a atenção. Porque o profeta Jeremias foi esse profeta que tirou ali do Deus, ele tirou essa ideia de que Deus era um senhor dos exércitos, que Deus era temeroso, né? Portanto, a ideia que nós temos hoje de chamar Deus de Pai, ela veio exatamente desse profeta Jeremias. Ele que tira essa questão do Senhor dos Exércitos, do Deus temerário, do Deus de temor, para dizer que Deus é amor, para dizer que Deus é Pai. Nós devemos isso ao profeta Jeremias, né? E hoje nós chamamos Deus, nós temos Deus como nosso Pai, Pai de todos nós. Então, isso também a gente herdou do profeta Jeremias. Ele trouxe isso, tirando essa questão de trazer Deus para um campo, de um poder que nos deixaria aí, né, com medo das coisas. Deus não é medo, Deus não processa medo diante de nós. Deus, ele processa a vida, ele processa tudo isso que a gente consegue ver ao nosso redor. Agora, a questão do medo é criada por nós mesmos, né? Quando infringimos suas leis e as coisas vão acontecendo. Sabe, depois aqui no item, no último item, né, depois das palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acreditei em qualquer espírito. E é nesse ponto, Kátia, que a gente estuda, que a gente vê. E a gente analisa que os espíritos, eles são o que são. Nós não vamos santificar somente porque deixamos a matéria, né? Nós vamos carregar essa bagagem que já adquirimos, seja ela positiva ou negativa, junto conosco. Na nossa experiência, como falou lá no item anterior, para a erradicidade. E não voltaremos aqui para passar, eu não volto aqui para passar uma mensagem para a Kátia como sendo um espírito elevado, porque ainda não adquiri essa condição. Eu posso falar a mesma língua que eu entendo. Nesse sentido aqui, eu não vou sobrepor aquilo que ainda não aprendi, ou aquilo. Eu estou passando aquilo que de consonância com o que eu estou buscando e aprendendo, na minha dificuldade ainda. E muitos espíritos têm muita dificuldade de manifestação, por falta ainda desse conhecimento. E que por intermédio dos médios, eles também falam, né? E é nessa questão que nós temos que tomar, passar nesse estudo, fazer essa autoanálise. Qual é o conteúdo da mensagem que nós estamos recebendo? O que diz essa mensagem? Nas suas entrelinhas ou correlatamente, né, direto.
Então, por isso que não acrediteis em todos os espíritos. A mensagem é de cunho humilde, é de cunho que vem auxiliar a todos nós a entender essa busca de conhecimento a qual estamos inseridos. Se for, nós vamos reter, nós vamos fazer com que ela chegue às demais pessoas. Agora, se por trás da mensagem tem coisas que a gente vê que é para elevar ego, para manifestar, né, poder, por quê? Nós temos que aprender a ver essas coisas dentro da mensagem. E o nosso exemplo e modelo, como é que fica? Quem é o nosso modelo e guia? Como foi propagada as suas mensagens? A gente já parou para observar isso? Cristo fez mensagens bajulatórias? Claro que não. Cristo deixou mensagem que feriria alguém? Não. Se ele é nosso exemplo maior que nós temos que seguir, então nada melhor do que a gente analisar sobre esses fatos. Mediunidade é um processo. Mediunidade com Jesus é uma bênção. E é essa que nós temos que, em todos os sentidos da nossa vida, que nós temos que buscar. Essa mediunidade com o Evangelho. Então, Kátia, mais ou menos eu queria só deixar aí essas nossas reflexões, colaborando aí com o que você já trouxe aí de observância, de observação desse item. A princípio, a gente acha um item ainda bastante, né? Bastante até mesmo duro na forma de colocações de algumas coisas para a gente refletir, mas não poderia ser diferente. Já que nós, como médios, somos intérpretes dos espíritos, nós temos que sabermos o que estamos recebendo. Como intuição, como escrita, como, né? Tem que passar por esse crivo. Então, como Kardec estudava com seu grupo, também nós devemos, dentro das casas, abrir esses grupos para manter esses estudos. E, evidentemente, estudar toda a doutrina e, em questão de mediunidade, estudar o Livro dos Médiuns. Muito bem, eu vou retornar para a Kátia para que ela possa dar sequência. O profeta Jeremias, ele deixou um legado muito importante em sua breve vida, né? Não era uma vida muito longa naquela época, se vivia com muitas dificuldades, então a expectativa de vida era menor. E ele sofreu bastante, porque ele era um profeta que denunciava muita corrupção da época, de juízes, de governantes, e ele foi bem perseguido também. E a gente sabe que essas denúncias lhe custaram muito, porque ele era um ser sozinho, não tinha ninguém ao lado dele a não ser Deus, né? E ele não gostava de ver as coisas erradas, tentava abrir os olhos do povo. Então, a gente percebe que o livro dele, de Jeremias, das suas profecias, são questões muito pesadas para a época. Logicamente, né, que tem uma luz de esperança, né, no seu livro, falando, né, de um futuro, né, que traria, né, uma nova aliança, né, e a gente sabe que essa nova aliança veio depois se concretizar muito tempo depois dele, muitos séculos depois, né, com a vinda do nosso Mestre Jesus. Mas mesmo ele pregando, né, por conta da sua mediunidade, por conta do contato que ele tinha com Deus e da sua obediência a Deus, não foi uma vida nada fácil, mas ele foi fiel aos preceitos de Deus e deixou muita coisa boa registrada para a gente meditar. Porque se a gente faz uma ligação, a gente vê que há uma ponte, né? As coisas que aconteciam naquela época têm muita semelhança do que acontece hoje, né? Essa questão da mediunidade, o exercício da mediunidade e o mau uso desse exercício.
Então, existe muita coincidência. Então, o que as pessoas faziam naquela época também o fazem hoje. A gente não pode deixar de fazer essa ligação. Mas também existe, por conta disso, né, a advertência de Jeremias daquela época, já registrada, como existe a advertência de todos aqueles que trabalham em prol do bem, do amor, da verdade, a gente também adverte, tome cuidado, né? Escutem, ouçam a palavra de Deus, meditem sobre tudo que vem ao seu encontro de informação, não recebam como verdade absoluta, porque os maus espíritos, os irmãos ignorantes, eles estão querendo o nosso atraso, ou brincar muitas vezes com a gente, às vezes não é nem questão de querer atrasar a humanidade, mas quer brincar com a gente, e com os nossos sentimentos, com a nossa vida, mas a nossa vida a gente tem que saber que é muito importante, tanto para nós, para a nossa família, quanto para Deus, então não vamos nos deixar enganar. E meditem todas as escrituras, meditem na codificação, leiam, reflitam e observem, porque hoje em dia a gente não tem tanta desculpa como tinha naquela época. Naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha propagação de informações. Hoje nós temos. Então, se hoje você sofre por conta de uma pessoa que prometeu algo, que disse algo, que interferiu na sua vida, por conta do mau uso da mediunidade, vamos dizer que nós somos um pouco inocentes, mas não tanto quanto naquela época. Hoje nós não somos tanto, porque hoje nós temos como saber, temos como meditar, temos como nos informar de todos os modos. As pessoas hoje aprendem muita coisa, muitas ciências, tem muito conhecimento. Então, não tem motivos hoje em dia para a gente ficar preso, fascinados por essas pessoas que tentam somente tirar vantagem sobre nós, né? Então, só tomar cuidado com tudo isso, né? Então, a gente precisa de meditar sobre isso. E aí, é mais um programa que já está chegando ao seu término. Como passou rápido, então eu já vou fazendo as vibrações, né, finais, nosso encerramento. Quer falar mais alguma coisa, Delson? Não, Kátia, só agradecer a você, né, por ter já iniciado aí, né, e agradecer às irmãs, né, que estão aqui conosco e os irmãos todos que vão ao vivo ou no gravado, né, que vão chegar, que vão ver esse vídeo lá no canal do YouTube, e desejar a todos uma ótima semana, que Deus possa abençoar, né, a trajetória de cada um aí, trazendo muita luz aí para o entendimento, para o trabalho, para a vida, enfim, né, e você também aí, a sua família aí, que tem aí muita paz e harmonia aí, todos. Muita luz para vocês. Então, também agradeço a companhia do Delson, da nossa irmã Marília, que sempre está conosco. Hoje, por conta de compromissos, não pôde, mas logo, né, semana que vem estará aí, com a graça de Deus. Né, como nós já somos conhecidos como um time, esse time é muito coeso, graças a Deus, né, a gente tem, assim, uma ligação bem bacana, né, a gente estuda bastante, conversa bastante, é muito bom isso, né, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, e faz com que a gente fique cada vez mais forte. E assim eu agradeço também as nossas queridas irmãs, nossos ouvintes, Célia, Verinha, Albertina, todos os nossos irmãos que vão ver, né, os irmãos da TV Abel também que nos acompanham, desse grupo de estudos Amélie Baudet, né? A gente sabe falar muito bem em francês, mas é isso aí. A gente vai agradecendo a todos, né? E vão nesse momento convidando também novamente a todos para a gente fazer o encerramento do dia de hoje, vibrando com todo amor e carinho, liberando esses doces sentimentos do nosso coração, para vibrarmos com todo amor e carinho para o nosso planeta Terra, envolvendo todo esse globo terrestre em muita luz e muita paz, como um feixe de luz azul. Vamos vibrando com muito amor e carinho pelo nosso amado país Brasil, por todo o seu contorno geográfico, que esse país que é tão abundante em tudo, que continue nessa abundância e também na abundância do amor, como Jesus disse, né? Já para a gente aprender a se amar uns aos outros, estamos também praticando isso no nosso país. Que nós sejamos de verdade o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Vamos vibrando com muito amor e carinho por todos os enfermos, todos aqueles que se encontram encarcerados, todos aqueles que são descrentes, todos aqueles que cometeram suicídio de forma inconsciente, e mesmo também, né, de forma inconsciente. Vamos vibrando para ajudar os trabalhadores de Jesus, que se dedicam ao esclarecimento público das verdades espirituais. E vamos vibrando com todo amor e carinho pela fraternidade entre os homens,
sem distinção de crença, de raça, de condições sociais. Vamos vibrando por todos os nossos familiares, vamos vibrando pelo nosso lar, pela nossa amada família que se encontra conosco. Vamos vibrando pelos nossos amigos e por todos aqueles que se julgam nossos inimigos em ambos os planos da vida. Vamos vibrando pelo Espiritismo, por todos os seus ideais de espiritualização, de evangelização, que todos aqueles que se encontrem nessa doutrina possam continuar bem e firmes no propósito, abraçando essa causa tão bonita. Vamos vibrando pela saúde de Denise Manuel Libório e de Luiz Bilha Filho, que nesse momento está passando por uma cirurgia. Vamos vibrando com muito amor e carinho por todos os necessitados do corpo e da alma. Vamos vibrando pelo Delson, por toda a sua família também, por todos os nossos ouvintes. E vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos, ó Pai, carentes que somos, do seu amor e do seu carinho. E vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade amiga possa levar onde houver maior necessidade nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Eu desejo uma excelente semana a todos, que todos fiquem bem, abençoados aí pelo Mestre Jesus, que todas as suas causas possam ser resolvidas, tudo aquilo que estiver causando insônia, tirando o seu sossego, que possa ser resolvido pelas mãos do Mestre Jesus, e aqueles que estiverem sofrendo, chorando, que possam também ser alegres, se tornar alegres, pessoas espirituosas e conscientes de que Deus está no comando de tudo. Se não for nesse momento que a gente possa se livrar dos nossos sofrimentos, que tenhamos fé e coragem para prosseguir. Deus não dá fardo pesado para ombros fracos, então nos sintamos fortes e corajosos. Uma boa semana para todos e fiquem todos com Deus, que assim seja. Um beijo no coração de todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.